Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quanto tempo, né? Estávamos aí de férias, agora voltando, né? E nós vamos dar continuidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Nós vamos dar continuidade aos conteúdos de língua portuguesa, começando com literatura. Aliás, continuando, né? No bimestre passado nós terminamos com a Semana de Arte Moderna, né? E hoje nós vamos iniciar aqui com a primeira fase modernista, né? Eu vou dar só uma passada bem rápida pela Semana de Arte Moderna para vocês lembrarem o que a gente viu, né? Que já faz um tempinho. Sei que vocês já devem ter esquecido, mas vamos lá botar aqui minha caneta laser. Ó, nós estudamos as vanguardas, né, que foram os antecedentes, né, a exposição de Anita Malfatti, em 1917, o artigo Paranoia ou Mistificação do Monteiro Lobato, criticando a exposição da Anita, que foi, assim, o ápice, vamos dizer assim, o que fez com que os autores, artistas, né, modernistas, pensassem, planejassem a Semana de Arte Moderna, né, para que pudessem mostrar o projeto da semana não, um projeto modernista, né, para as pessoas, para que elas tirassem os preconceitos sobre o modernismo, né. Aqui um trechinho do artigo do Monteiro Lobato criticando a Anitta, né. A Semana de Arte Moderna, né, que não foi propriamente uma semana, mas 3 dias de uma semana de 1922, né, em que aconteceu um evento, um grande evento no Teatro Municipal de São Paulo, né? E houve, né, exposições artísticas, houve declamação de poemas, né, houve espetáculos musicais, né, artísticos, literários, para que as pessoas conhecessem um pouco da proposta do modernismo, né. Aqui os participantes, né, tinham participantes de segmentos diversos, né, tanto da literatura quanto da da pintura, né, da escultura, da música, enfim. O projeto artístico e literário da primeira fase, principalmente, né, do modernismo, que é o que a gente vai estudar agora, né, é uma fase experimental, ou seja, em que as pessoas, os artistas, os escritores vão experimentar, vão fazer experiências do novo, do que eles estavam propondo, né, para a sociedade, que se fizesse uma arte, uma literatura, valorizando a nossa cultura, a cultura brasileira, certo? Há uma ruptura com o passado, então tudo que é considerado que lembre, né, as literaturas anteriores, né, eles querem é, é, esquecer, né, querem destruir para criar uma nova, né, abolição da cópia. Ah, professora, mas a senhora não disse que eles foram influenciados pelas vanguardas europeias, então eles vão copiar as vanguardas. Não, gente, não é assim. Eles foram influenciados sim pelas vanguardas, né, porque a maioria dos artistas e escritores, né, estavam lá pela Europa no início do século XX, chegaram aqui com várias ideias, né, para que a gente pudesse fazer uma nova literatura, mas essa literatura tinha que ter a identidade nacional, ou seja, a nossa identidade do Brasil. Ó. Vejam aqui esses quadros, né, essa escultura, como tem muito do Brasil nelas, né? Tanto as cores como os próprios cenários, né, do nosso Brasil. Criação estética, linguagem simples, né? Nada daquela linguagem muito rebuscada, cheia de palavras difíceis que ninguém entendia muito, que era inalcançável para as pessoas de menos instrução, né? Da parte mais pobre, né? O povão mesmo, né? O projeto aqui era levar a literatura para essas pessoas, ou trazer essas pessoas para dentro da literatura, né? Eles usavam liberdade formal, né? Os versos eram livres, não tinha mais aquela metrificação lá dos poemas clássicos, tudo rimado, tudo bem, com os versos com o mesmo número de sílaba, não tinha mais isso, certo? Era livre.
paródia, humor, eles usavam muito, principalmente os autores aí da primeira fase, né, que eram muito sarcásticos, né. Vou falar também um pouco do cotidiano e da urbanização, né, que lembra muito o futurismo, a vanguarda futurista, né, falar de velocidade, dos avanços dessas cidades que estão crescendo nessas grandes metrópoles. E aí nós vimos o Manifesto da Poesia para o Brasil, né? Cada vanguarda, assim como as vanguardas tinham seus manifestos, né? O nosso modernismo brasileiro também tinha seus manifestos, né? Nós tivemos aqui dois muito importantes, né? Que foi o Manifesto da Poesia para o Brasil, escrito pelo Oswald de Andrade, que vocês vão já conhecer, e o Manifesto Antropófago, né? Que é o da Poesia para o Brasil dizia, né, tinha o ideal de que a literatura, né, ela fosse vista, a língua fosse utilizada sem erudição, sem arcaísmo, natural, neológico, ou seja, criada, inventada, né, que tivesse a contribuição milionária de todos os erros, como falamos e como somos, ou seja, que mostrasse a realidade de como a gente fala, né, e não idealizasse uma fala portuguesa, né, de características do falar português, né? Não era isso que eles queriam. E o Manifesto Antropófago dizia que nós temos que comer não a carne humana, mas a cultura do homem, né, de todo homem, de toda a civilização, de toda gente, né, sejam eles indígenas, africanos, né, europeus, enfim, e utilizar, né, toda essa cultura para nos inspirar e fazermos uma cultura originalmente brasileira, certo? Era isso que dizia o Manifesto Antropófago. E aí nós temos os autores principais da primeira geração, os Andrades, que apesar de terem o mesmo sobrenome, eles não são parentes, certo, gente? Só na genialidade mesmo, Mário de Andrade e Oswald de Andrade se tornaram amigos, né? Desde esse primeiro momento aí do século XX, né? Quando teve a exposição da Anitta Malfatti, o Monteiro Lobato fez as críticas pesadas, eles já se juntaram e já começaram a planejar a Semana de Arte Moderna. E nós temos também o Manuel Bandeira, que eu disse para vocês que ele também era representante do modernismo, mas ele não participava diretamente dos eventos porque ele era acometido de tuberculose. Tuberculose na época era uma doença muito grave e aí ele não podia ficar, né, nesses lugares com muita gente aglomerado, lembrando muito que a gente vive hoje, né? E aí esse texto dele, Os Sapos, o Manuel Bandeira, gente, ele escrevia muito sobre a infância, sua infância na cidade de Recife, né? Escreveu muito também sobre a morte, até porque a morte estava ali sempre cheirando o cangote dele, né? Quando ele foi diagnosticado com tuberculose, ele tinha 8 anos de idade e disseram que ele não ia viver muito. E a ironia do destino fez com que ele vivesse mais do que todos os outros modernistas, né? Ele acompanhou a primeira fase do modernismo, a segunda, todas as fases, né? Morreu já com mais de 80 anos, enquanto os outros morreram ali com alguns antes dos 50 anos de idade, né? Para vocês verem aí como a vida prega umas na gente, né? Enfim, esse poema Os Sapos, ele foi lido em uma das noites da Semana de Arte Moderna, e ele faz uma crítica aos poetas passadistas, principalmente os parnasianos, né, que eram muito ligados à forma, né? Esqueciam o conteúdo. O conteúdo eles não estavam nem aí, mas eles queriam que o verso fosse metrificado, né, com rimas, né, ricas, enfim. E aí o poema diz assim: Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado. Vejam só,
ele fala do parnasiano que é aguado, ou seja, é sem graça, né? Que ele fica só se vangloriando que o seu poema é melhor que o do outro. Por quê? Porque tem mais rimas, ou tem rimas mais ricas, ou tem palavras mais difíceis, né? E é uma crítica aqui, né? Uma ironia. A voz que fala no poema aqui, ela fala como se fosse um parnasiano, né? Vede como primo em comeres e atos, que arte, e nunca rimos termos cognatos, ou seja, aqueles termos que são parecidos, né? Que tornam o vocabulário, vamos dizer assim, mais simples, mais simplista, né? Ele não era o parnasiano, poeta parnasiano não vai ser adepto disso, né? Ele vai colocar termos mais diferentes, mais difíceis, né? O meu verso é bom, frumento, sem joio, faço rimas com consoante de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos as formas à forma. Clame essa paria em críticas céticas, não há mais poesia, não há artes poéticas. É o que os parnasianos diziam da literatura modernista, né? Isso lá é poema, não existe mais. É como que a gente ouve hoje, por exemplo, de algumas músicas, né? Isso lá é música, isso lá é cultura, né? Sempre existiu gente para vangloriar um certo tipo de cultura, né? De texto, um certo tipo de linguagem, né? E desprezar a outra, estigmatizar a outra, né? Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou seja, né, ele vai lapidar o poema, né, para ele ficar lindo do jeito que ele quer. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Então, esse poema foi lido e causou, assim, raiva, né, principalmente nos escritores parnasianos da época, que ficaram, assim, arrasados com as críticas, né, do Manuel Bandeira à obra de arte deles, que para eles era suprema, né? E aí nós temos aqui um trechinho também de um poema contido, um poema do Mário de Andrade, ó, esse senhor intelectual aqui de óculos, né? Mário de Andrade, que era um estudioso da língua, né? Ferrenho, fez parte até cuidou da questão da cultura na época, né? Fazia parte do centro de etnografia, né, que estudava a língua, então ele gostava muito de estudar a língua, dos regionalismos, né, de como o povo falava em cada canto desse Brasil, né, e ele vai trazer isso para os textos dele. No caso aqui, esse poema, gente, Ode ao Burguês, ele está presente no livro Paulicéia Desvairada, que é um livro, uma coletânea de poesias do Mário de Andrade, em que ele vai ter como cenário, pano de fundo, né, o São Paulo, que era a cidade que ele mais amava, né? E um dos poemas mais trabalhados e mais importantes dessa obra, Paulicéia Desvairada, é esse Ode ao Burguês. Inclusive, né, foi lido o prefácio interessantíssimo, né, dessa obra, né, da Paulicéia Desvairada, numa das noites também da Semana de Arte Moderna. No caso aqui, vamos analisar primeiro o título, né? Ode ao Burguês. Ode, gente, era um tipo de poesia clássica que era declamada, que era feita para os grandes feitos heróicos, ou seja, os heróis da época faziam é, as suas vitórias, né? Tinham as suas vitórias e aí os escritores escreviam as odes para vangloriar esses feitos, grandes feitos heróicos, certo? Então, se você vê que o nome Ode ao Burguês, você espera que o poema ele vá vangloriar o burguês, né? E aí você começa já assim, ó, eu insulto o burguês níquel, ou seja, o burguês que só pensa em dinheiro, né? O burguês, aquele burguês raiz, vamos dizer assim, né? Porque se você for analisar, Oswald de Andrade era burguês também, né? Mas eles criticavam a burguesia alienada, aquela burguesia que só pensava em dinheiro, em lucrar, em explorar o outro, né? Não se preocupavam com a cultura, com as artes, com a literatura,
né, do seu Brasil, com questões sociais muito menos, né? Enfim. E aí ele vai fazendo a crítica, ó, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, vejam, né? Uma referência aqui também ao Manifesto Futurista, né, que pregava a agressividade, né, a bofetada, o soco. Não é que eles estão incitando aqui a violência, né, gente? Mas é a questão de você ser agressivo na literatura, né? De mostrar suas emoções, né? Nada de aquela coisa comedida, contida, né, da literatura anterior, né, da arte anterior. Os barões lampiões, os condes joões, os duques us, aqui uma referência à monarquia, né? Aqui nós estávamos já na república, né? Então, vamos mudar, vamos ser então mais na época da monarquia, né? Na época dos barões, dos condes, dos duques, e muita gente, muito burguês na época, que eram heranças aqui da monarquia, né, sentiam ainda muita falta, queriam ser chamadas de barões, de conde, de duque, né, faziam essas exigências, né, sentiam falta da monarquia na época que eles mandavam e desmandavam e tudo, né. Que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam príncipes com as unhas. Príncipe, gente, era uma marca de piano, né? E aqui ele faz uma menção à questão das filhas, né, dos burgueses, da burguesia da época, elas tinham que falar francês e tocar piano, né? Que essas ações eram consideradas tipicamente burguesas, né? E aí, às vezes, a família não tinha nem onde cair morta, né? Mas queria passar de que fazia parte da burguesia, de que tinha condições, né? E aí era aquela famosa família que vivia de aparência, né? A burguesia. E o Mário de Andrade vai criticar maestralmente nesse poema Ódio ao Burguês, o burguês, né? Vejam, gente, que já dá para perceber que os versos são livres, né? Ó, não tem muita rima. Eita, menino, lá vem o gato, que veio dar um alô para vocês, né? Boas-vindas aí das férias. Continuando, gente, não, os versos são livres, uns versos são bem pequenininhos, outros bem grandes, né? Então não tem metrificação, né? Que mais? Vejam, não sei se vocês lembram, mas no Manifesto Futurista dizia que vamos abolir o adjetivo, né? Como era nas literaturas passadistas que utilizavam muitas descrições, né? Vamos usar mais o substantivo. E vejam aqui que o Mário de Andrade segue a risca direitinho as recomendações, né, futuristas ou do modernismo. Ele usa palavras simples, ele não usa palavras rebuscadas, e para caracterizar esse burguês, ele utiliza substantivos e não os adjetivos que a gente espera, né? Que é aquela classe de palavra que serve para caracterizar, como a gente já estudou, né? Olha só, ele fala o burguês níquel. Níquel é um substantivo, né? A moeda, né? Que representa o dinheiro. Então, é aquele burguês que só pensa em dinheiro. O burguês, ele usa a própria palavra burguês para caracterizar o burguês. Então, é aquele burguês raiz, que tem todas as características da burguesia, as características ruins, né? E assim vai, né? O homem curva, o homem nádegas, né? Esse poema vocês podem ter acesso, viu, gente? O restante dele, muito bom. Ele faz a crítica do começo ao fim à burguesia, aos costumes burgueses, né? Passando aqui à frente, nós temos também o Mário de Andrade também, ele não se dedicou apenas aos poemas, né? Escreveu textos de gêneros diversos, certo, gente? E escreveu também texto em prosa. E nós temos aqui a obra-prima dele, que foi Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? Macunaíma, gente, aqui, que é o nosso herói, o nosso símbolo da nossa nação, né? Que é diferente do Peri, né, lá do romantismo, que era aquele índio
que era forte, corajoso, estava disposto a ser catequizado, né, pelo o homem branco, pelo seu senhor, né, fazia tudo que o senhor branco queria, né, que o português queria. Aqui não, Macunaíma, ele é mostrado, né, com os seus defeitos e as suas qualidades, e muitas vezes até mais com os seus defeitos. Por isso tem esse subtítulo, né? Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Ah, professora, quer dizer que nós não temos caráter, né? Alguns de nós não temos mesmo, não, né? E isso é mostrado. Não tem problema algum em você mostrar a realidade, né? Era isso que os autores dessa época queriam mostrar a realidade nua e crua, como ela verdadeiramente era, né? E fazer uma brincadeira, e ao mesmo tempo colocar na literatura algo que nunca tinha sido valorizado, né? Como o povo mesmo brasileiro, né? E aí, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês o trechinho inicial do Macunaíma, que diz assim: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice fez coisas de Sarapantá. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava, ai que preguiça, e não dizia mais nada. Quando era para dormir, trepava no macuru pequenininho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias e moralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres do pino do dia, o assunto era sempre as paraltagens do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando que espinho que pinica de pequena já traz ponta. Olha só, gente, só nesse trechinho já dá para ver que Macunaíma, ele tem muitos regionalismos, né? Como, por exemplo, aqui, ó, de primeiro, era muito utilizada, por exemplo, pelos nossos avós, principalmente por pessoas que moraram no interior, né? Quer dizer, no começo, no início, né? Que mais? Tem aqui as abreviações, por exemplo, ó, quando era para dormir, né? Isso aqui não é nem vocês não podem usar, né? Ah, e o Mário de Andrade podia, sim, né? Eles faziam isso, gente, não porque eles não soubessem, mas porque eles queriam realmente levar a nossa maneira de falar para dentro da literatura escrita, né? Vejam aqui, ó, que nós temos o se, ó, se o incitavam a falar, que gramaticalmente está escrito com ortografia incorreta, né? Mas na forma da pronúncia está certíssimo, né? Nós pronunciamos o si como se o e fosse um i, né? E aí vocês vão encontrar muito isso ao longo do Macunaíma, né? Essa valorização da nossa forma de falar. Que mais? Ó, o Macunaíma é mostrado como preguiçoso, né? Como a nossa gente é, às vezes. Olha a palavra que ele usa aqui, né? Se esquecendo de mijar, e depois mijava quente na velha, né? Na mãe dele. Olha como se refere, né, à própria mãe. Mas também utiliza essas palavras assim, mais quase de baixo calão, né? Não faz muito uso de palavras muito rebuscadas. Isso aqui para os autores da época, os que seguiam, né, os clássicos, os autores mais clássicos, eram como se fosse uma maré, a pessoa morria, né? Mas era isso mesmo que eles queriam, né? Nada de solenidade, eles queriam quebrar os padrões, certo? Para chocar mesmo a sociedade. Sonhando palavras feias e moralidades estrambólicas, né? Então, é um texto também que é muito cheio de erotismo, como aqui, ó, de ditado popular, ó, aqui no último parágrafo aqui, né, que fala que as mulheres se riam muito simpatizadas, né, do Macunaíma, falando que espinho que pinica de pequeno já traz ponta. Esse aqui tem um conteúdo meio erótico aqui, né, e vocês vão ver muito ao longo do texto também, né, que o Macunaíma é doido por dinheiro e doido por mulher, né. Também características do nosso povo brasileiro, né, que é esse povo muito sensual, muito ligado ao sexo, né, enfim. E aí, todas essas características vão estar presentes no livro Macunaíma, né? As características do nosso povo também,
né, a linguagem indígena, a linguagem africana, né? De repente ele está ali no meio do mato, né? Na floresta, e aí de repente já está no centro da grande São Paulo, né? Então é uma obra que traz muitos estilos, traz a cara do nosso povo mesmo, certo? Vale muito a pena vocês lerem. Ah, lembrando também que é uma obra surrealista, então tem algumas partes, né, que você vai olhar e vai dizer assim, como assim, né? Como a parte que vai é uma metáfora, né, da origem do nosso povo, que é quando o Macunaíma sai da tribo dele, né, juntamente com os irmãos, depois que a mãe deles morre, né, e aí o Macunaíma, que nasce preto, né, vê uma fonte cristalina no meio do caminho e vai se banhar nessa fonte, e aí ele nasce índio, né, numa tribo indígena, e nasce preto, se banha nessa fonte e fica branco, né? E aí é uma metáfora das nossas raças, né, do nosso povo, né, que é composto por essas três raças, né? Aí você fica assim, como assim? O que é isso? É um sonho, é realidade, né? Que é uma característica das obras surrealistas, né? Misturar a imaginação com a realidade. Então tem muitos desses eventos, né? Tem partes que mostram lendas do folclore, personagens do nosso folclore, né? Como Curupira, enfim. E aqui nós temos um textinho do Oswald de Andrade, né, gente? O Oswald de Andrade, ele era assim a representação do modernismo na Terra, porque enquanto, deixa eu voltar aqui para vocês verem a foto deles, né, ó, enquanto Mário de Andrade tinha esse semblante aqui de intelectual, né, de óculos, todo, né, comedido, o Oswald de Andrade, olha a estirpe aqui do Oswald de Andrade, gente, era aquele, né, parece até aquele malandro carioca, né? Mas não, era o malandro paulista mesmo, né? O Oswald de Andrade era daqueles que quebrava regras, né? Que quebrava momentos solenes, né? Que entrava nos restaurantes de chinelo. Hoje em dia tudo bem, né? Mas na época era. E principalmente ele, que era burguês e tinha acesso às coisas chiques da burguesia, né? E aí ele sentava na mesa, arrotava, então ele quebrava todos os protocolos, né? Como vê, as pessoas ficavam horrorizadas, né? Mas ele não estava nem aí. Aqui é um dos textos, ele foi casado, né, com a Tarsila do Amaral, né, grande pintora aí do nosso modernismo também, depois se separou e casou-se com a Pagu, né, Patrícia Galvão, que era uma militante na época. Muito importante também, né? Conheceu o Mário de Andrade ali no comecinho do século XX, como eu disse para vocês, né? E aí nós temos alguns textos aqui dele. Esse é um dos mais famosos, intitulado Pronominais, que está lá no Poesia Pau Brasil, né? Que além de ser um manifesto, né, que ele escreveu, também vai ser uma coletânea de poemas trazendo aqueles ideais, né, que estão lá no manifesto. E aí, nesse texto pronominais, ele disse assim: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Né? Veja que aqui ele está fazendo menção à forma como o português fala, né? A forma que está lá na gramática, dê-me um cigarro, contrapondo com a forma como nós brasileiros falamos. Nós não dizemos, dê-me isso, passe-me aquilo, ligue-me mais tarde. Não, né, gente? A gente utiliza me dá um cigarro, me liga mais tarde, me passa aí a tarefa, né? Apesar da gramática dizer, né, que não se pode começar, né, frases com pronome oblíquo, nós vamos até estudar isso depois. Você não pode utilizar lá na redação do Enem, realmente você não pode, né? Porque ali está sendo analisada uma forma de utilizar a língua, mas ela não é a única. É isso que o Oswald de Andrade quer mostrar aqui, né? A norma culta ela não é a única maneira de se expressar,
né? Nós temos a norma popular, né? Nós temos várias outras maneiras que não estão na gramática, que às vezes não são permitidas pela gramática, mas que a gente utiliza e a gente consegue se entender, consegue passar mensagem, né? O importante é que a gente adeque, né, a nossa língua às diversas situações, certo? Ok? E aqui ele vai chamar a atenção da sociedade para isso, né, para a nossa forma de falar, né, a contribuição milionária de todos os erros, né? Me dar um cigarro é considerado errado pela gramática, mas é considerado certo por nós, falantes da língua, e isso tem que estar nos textos, né, na literatura. Esse era o grande propósito desses autores da primeira fase, principalmente, que é essa fase experimental, essa fase de chocar e dizer a que veio, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, gente, aprendido um pouco, né? Vão lá, façam atividades sobre esse assunto. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!